Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um conceito muito importante em concurso público. Nós iremos abordar sobre vírus e pragas digitais. Seria a continuação, da aula anterior que nós vimos sobre os princípios da segurança da informação, que é a CIDA, Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Na aula de hoje nós iremos abordar como que nós conseguimos quebrar esses princípios. Como é uma aula muito extensa, para facilitar o entendimento de vocês, o que nós realizamos, tá? Duas partes. A primeira parte será focada para malware, todos os softwares, que utilizam de formas ilícitas. E na segunda parte, nós iremos abordar sobre os ataques. Então, vejam só. Nós iremos trabalhar com todas as ameaças que quebram segurança da informação e dividido em duas partes. Bom, professor, o que seria uma ameaça? Uma ameaça é todo evento, que seja de forma voluntária ou involuntária ou através de fenômenos naturais que consegue quebrar os princípios da segurança da informação. E a primeira coisa que você precisa saber, existem ameaças involuntárias. O que seriam ameaças involuntárias? Por exemplo, um cracker, e aí você tem que lembrar da aula passada. Cracker é a pessoa que age de forma ilícita, E hacker é uma pessoa do bem. Então, um cracker, ele age utilizando uma técnica chamada engenharia social. E o que seria engenharia social? É a forma, gente, que você consegue ludibriar uma pessoa. Então, vejam só, se uma pessoa foi enganada, e sem querer ela passou uma informação sigilosa, ela não teve, digamos assim, a vontade de cometer aquele crime. Então a gente chama de ameaça involuntária. Agora, imagine que uma pessoa está insatisfeita com o seu serviço, não recebeu a promoção que tanto gostaria, e ele fala o seguinte: quer saber? Vou pegar esse relatório e vou passar para concorrente. Ou, eu trabalho num órgão público, vou divulgar essas informações sigilosas na imprensa. Quando ele age de forma sabendo que pode acontecer, isso se chama uma ameaça voluntária. Agora, vamos pegar um grande exemplo que aconteceu, A catástrofe no ano de 2001, as Torres Gêmeas. Foi algo que praticamente ninguém imaginaria que ia acontecer, Ocorreu um evento de terrorismo, uma catástrofe, E aí pode ser também a questão de tsunami, a questão de incêndio, enfim, tudo isso que a gente não pode prever e acontece, isso são chamados de catástrofes naturais e ameaças naturais, tá bem? Então vejam só, quando a gente fala de ameaças, pode ser três tipos de ameaças: voluntária, quando você age sabendo que pode ocorrer; involuntária, quando você é enganado, normalmente utilizando a técnica de engenharia social; e terceiro, as ameaças naturais, que você não pode presumir que isso vai acontecer. Bom, sabemos então quais são os tipos de ameaça, e aí você vai entender o seguinte: para que ocorra essa ameaça, eu preciso de dois componentes, gente? E quais são esses componentes? Os códigos maliciosos, que são chamados de malware, e se você utiliza um código malicioso, você vai fazer o quê? Um ataque. E ataque seria a técnica para obter essas informações privilegiadas. Então, lembrando, quando você trabalha com ameaça, existem dois funcionamentos, existem dois pilares. Quais são os pilares? Os códigos maliciosos, os sistemas utilizados e a forma que se dá esse ataque. Nessa primeira parte, gente, nós iremos abordar todos os códigos que são utilizados para obter informações privilegiadas, para quebrar informação, para eliminar, neutralizar essas informações, enfim. Quais são as pragas digitais que caem em concurso? Vamos falar sobre vírus, quais são suas características, sobre Trojan, que seria cavalo de Troia, sobre worm, que seria um verme, sobre spyware, que seria um programa espião, backdoor, o poder de você retornar a máquina sempre quando necessário, rootkit seria um dos piores tipos de pragas digitais que hoje existe, porque ele tem acesso a todo o seu computador e ele fica escondido. Nós temos o bootnet, você vai transformar os computadores em uma rede zumbi, e o vírus mais atual, que seria ransomware, que transforma todos os seus dados em criptografados e ele cobra resgate para isso. Bom, vamos entender então o que ele pode abordar, gente, quando se trata sobre malware, Malware, ele pode ser vírus e outras pragas digitais. A gente tem que sempre tocar nesse tocante, por quê?
Hoje nós temos o worm, e o worm não é considerado vírus. Então, para que você consiga compreender esse conceito, você precisa entender o seguinte, que o vírus, gente, ele tem 3 características. Quais são essas 3 características, professor? O vírus ele é autoexecutável, né? Sempre quando eu falo sobre autoexecutável, eu quero dar um exemplo da minha mãe para vocês. A minha mãe fala o seguinte, quando eu falei para ela que iria para a carreira de informática, ela me disse uma coisa muito importante. Ah, meu filho, as máquinas vão dominar o mundo, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. O que eu quero que vocês compreendam? A máquina não vai dominar o mundo, porque eu é que mando na máquina, e o vírus é a mesma coisa. Então a pessoa fala assim, o vírus entrou na minha máquina. Não. Não, senhor. O vírus não entrou na sua máquina. Foi você que deu a liberdade para ele. Você sabe por quê, gente? Todo vírus ele é autoexecutável. Eu preciso dar o sim para ele entrar na minha máquina. E aí eu vou dar um exemplo de um vírus que aconteceu lá no final da década de 90, que ficou muito famoso, que é chamado de vírus I Love You. Tá? Como se passou esse vírus? Bom, no Dia dos Namorados, todo mundo recebeu na sua caixa de e-mail, né, um título de e-mail falando o seguinte, veja as fotos do nosso primeiro encontro. E aí eu te pergunto, você tem namorada? Você tem namorado? Você tem uma paquera? Você tem um ficante? Não. Para que você vai abrir então essa foto? E aí a foto é a isca para você instalar um tipo de vírus. Então a pessoa imagina, né, ser uma foto na qual vai ter um encontro, só que quando ele clica para abrir o anexo, ele simplesmente está auto-executando um código malicioso. Então veja, se a pessoa não tivesse aberto o e-mail, pegaria o vírus? Não pegaria. Então, isso que eu quero que vocês compreendam para o concurso público. Um vírus, ele não entra na sua máquina sem que você dê o sim para ele. Então, todo vírus, ele é o quê? Autoexecutável. E aí, o importante, ele é autoexecutável e ele precisa de um hospedeiro. Lembra do vírus I Love You que eu acabei de citar? O que seria o hospedeiro? A imagem. Então, a pessoa imagina que aquela imagem seja uma imagem real, só que por trás dessa imagem tem uma praga digital, um malware, que vai instalar dentro do seu computador. E outra coisa, uma vez que você pegou esse vírus, né, o vírus, gente, ele se propaga infectando. Imagine o seguinte, aqui tem 3, 4 máquinas no estúdio da LAC, certo? Se a máquina 1 pegou vírus, ele vai infectar todas as outras que estão na mesma rede. Então, essas são características que são abordadas em concurso público. Um vírus, ele é uma praga que precisa do seu sim. Por que ele precisa do seu sim? Porque ele é autoexecutável. Outra coisa, ele precisa de uma isca, que nós chamamos de hospedeiro. E, por último, ele se propaga infectando. Tudo bem? Bom, já sabemos quais são as características de vírus. Quais são os vírus que mais caem em concurso público? O primeiro que nós iremos citar é o vírus de macro, tá? O que aborda esse vírus de macro, professor? Gente, toda vez que no enunciado da sua questão estiver falando de uma praga digital que ataca os arquivos do Word, os arquivos do Excel e os arquivos do PowerPoint, você automaticamente lembre-se de vírus de macro, tá? Então, sempre que no enunciado fala um tipo de praga digital que ataca os arquivos do pacote Office, você vai lembrar de macro. Ele pode também detalhar um tipo de arquivo que não permite abrir ou que deixa lento a edição ou até a própria abertura do aplicativo Word, Excel e PowerPoint, você lembra de vírus de macro. Tá? Então, sempre que no enunciado tocar na palavra Office, né, ou tocar no Word, Excel, PowerPoint, você sabe que você está se referindo a um vírus de macro, tá tudo bem? Bom, próximo vírus. Esse foi um dos primeiros, né, vírus utilizados no mundo, que é chamado de vírus de boot. O que eu quero que vocês levem em consideração? Essa palavrinha, boot, e tem que ser com 2 O. Tá? Porque nós temos um outro tipo de vírus, que é o boot com um O só, que o comportamento dele é completamente diferente. Mas para que você consiga compreender o conceito de vírus de boot, você vai imaginar o seguinte, boot vem da parte de inicialização, gente.
tá? Sempre quando se referir à inicialização do computador, né? Ah, o meu computador está lento para inicializar. O meu computador demora muito tempo para se ligar. Que tipo de vírus pode ser? O vírus de boot. O vírus de boot, para você ter noção, ele ataca o disco rígido. Para quem não sabe, a aula de hardware, o disco rígido é responsável por armazenar todos os arquivos permanentemente. E, logicamente, o sistema operacional está onde? Dentro do HD. Então, o que acontece? Ele é executado antes que o sistema operacional rode. Então, é essa característica que você precisa saber quando se trata sobre vírus de boot. Tudo bem? E boot com 2 Os, tá bom? Então, o vírus de boot, ele ataca a inicialização do computador. Mas por que ele ataca a inicialização do computador? Porque ele fica dentro do HD. Ele é executado antes que o sistema operacional. Então, pode cair no seu concurso da seguinte maneira. O computador, né, começou a ficar muito lento, né, de modo que até iniciar o Windows demora uma quantidade gigantesca de tempo. E ele pode falar o seguinte, que tipo de vírus pode ser, né, que for instalado nesse computador, que foi adquirido por esse computador? E aí você vai lembrar que é o vírus de boot. Por quê? Porque ele está falando que a inicialização do computador está lenta. Então, se a inicialização do computador está lenta, significa que foi o vírus de boot que está dentro da sua máquina, que foi instalado. Tudo bem, gente? Bom, próximo tipo de vírus que muito cai em concurso, nós chamamos de Trojan Horse, ou a tradução literal, cavalo de Troia. O cavalo de Troia, gente, na verdade, ele foi um dos primórdios, né? E praticamente hoje todos os tipos de vírus utilizam essa forma de transmissão. Mas o que você precisa saber sobre o cavalo de Troia? No enunciado ele vai contar uma história bonita, vai falar que o usuário pensou que era um aplicativo de forma lícita, mas depois da instalação desse aplicativo a máquina começou a ficar lenta, começou a ter perca de dados, né? Começou várias funcionalidades não funcionar. Então, toda vez que ele falar sobre essas características, né, você vai lembrar do cavalo de Troia. Porque se você lembrar da mitologia grega, né, qual que era a ideia do cavalo de Troia? Pensou que era um presente, mas não era, né? Eu costumo citar um ditado que faz muita, digamos assim, te facilita demais lembrar na hora da prova. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, é isso que você vai lembrar de cavalo de Troia ou Trojan Horse. Quando você pensa que o aplicativo é algo legal, mas ele começa a atrapalhar a sua vida no seu computador, no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, você deve, né, ter instalado sem querer, logicamente, um cavalo de Troia. E o cavalo de Troia, ele ocasiona perca de dados, roubo de dados e outra coisa muito importante, ele é auto-executável. Então, lembra lá do vírus I Love You? Se eu não clicar no arquivo, eu não vou pegar, tá? Então, todo vírus, ele é auto-executável. Preciso dar o sim para que ele instale na minha máquina, tudo bem? Bom, para massificar nosso conhecimento, vamos responder nossa primeira questão, né? Essa questão foi deste ano, de 2018, para o TRT de Pernambuco, para o cargo de analista. Vamos ver o que eles estão cobrando. Bom, considere o texto abaixo. Um grupo de especialistas em segurança encontrou um novo tipo de malware que está se espalhando massivamente por meio do Facebook Messenger. Trata-se do Digmini, um malware que usa sistemas infectados para extrair a criptomoeda Monero. Esse malware é enviado às vítimas como um link para um arquivo de vídeo, quando na verdade é um script executável que afeta as versões desktop e web do Facebook Messenger, usando o navegador Google Chrome para minerar a moeda Monero no computador. Então, vejam, palavrinha-chave para você responder essa questão. O usuário imaginou que era um arquivo lícito. O usuário imaginou que seria um arquivo de vídeo, mas ele não é um arquivo de vídeo. Então, logicamente, você já consegue responder essa questão. Porque quando se trata de segurança da informação, gente, é uma sopinha de letra,
Então, você precisa entender o conceito. Nessa parte do conteúdo de informática, não existe probabilidade de erro. Existe conceito e conceito. Somente isso. Então, se ele falou que parece que é um arquivo e não é, nós sabemos que é o Trojan Horse, também chamado de cavalo de Troia. Então, gabarito alternativa A. Ah, professor, mas o que é backdoor, o que é adware, rootkit e ransomware? Nós iremos abordar cada um, mas de forma específica, de forma detalhada. Então, aqui você precisa entender o conceito, tudo bem? Então, falou que era algo lícito e não é, falou que você baixou pensando que era uma coisa e não era, estamos falando de cavalo de Troia, tudo bem? Bom, o worm, anote no seu concurso que isso aqui não é vírus, tá, gente? O worm não é vírus, o worm é um verme. E diga-se de passagem, é uma das piores pragas digitais que se existem atualmente, tudo bem? O que o worm faz? O worm, ele tem por objetivo explorar vulnerabilidades, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, a Lá Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, a Lá Concurso, eu garanto para vocês, aqui na Lá Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na Lá Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau.